Então, o que acontece? Dando sequência aos encontros de dança mágica, agora a gente teve o quê? Teve um super tempo dedicado à questão da meditação. E esse capítulo que ele deu sobre meditação, ele está completo nele mesmo. Como assim, Roberto? É que ele pega o caminho inteiro. Então, o que acontece? A forma como o Tilly Norbo ele apresenta o caminho é uma forma que contempla os ensinamentos tanto fundamentais quanto os ensinamentos últimos. Na verdade, o ensinamento último. Não existe, esse é o ponto. Então, por isso que eu acho, sabe, importante quando se pega um livro do Dharma, depois posso até pensar em fazer alguma coisa disso como vídeos para botar no YouTube, sei lá. Entender qual é a característica daquele autor, como que aquele autor aborda o tema e assim por diante. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá com o quebra-cabeça na mão, mas ela não sabe por onde começar a botar as peças. Mas se ela for indicada como que faz, ela vai-se embora, ela consegue andar. Então, por exemplo, a característica principal de Tilenorbo é que ele já tenta, dentro das possibilidades das palavras, ele já tenta introduzir direto tudo que ele já vê. Existem mestres que fazem isso e outros não. Então, a característica principal do Tilenorbo é o que é chamado instrução piedosa. A gente tem um caminho, que é o caminho da erudição, onde, por exemplo, a gente fica tentando entender a história da meditação, e depois da meditação veio isso e veio aquilo, não sei o quê. Esse é um caminho válido. E tem o caminho da instrução piedosa, que é assim, ele é representado por esse mudra, que é veja. Aí esse veja, ele não consegue ser visto com olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Ele tem que ser, é como se você estivesse tocando um sino ali. E quando você toca o sino, você ouve e você diz, isso é um som de um sino. Então é como se ele estivesse tocando o sino o tempo todo, para a gente reconhecer essas experiências a partir de dentro, e não a partir de alguém que está pegando e está anotando e que está grifando e por aí vai. Se isso acontecer, tudo bem, né? A gente tem hábitos e hábitos. Mas é importante entender isso porque esse é o método que ele escolheu como forma de introduzir os ensinamentos para as pessoas e é um método que vários outros professores também fazem isso. Então, se isso não for apresentado, a pessoa fica achando que esse livro é um livro bonito, de fato é, mas que é um livro que serve para botar na estante e ponto final. Outra coisa, esse livro ele ele foi compilado e editado por alunos dele. Então, isso tem um impacto que é, por exemplo, se não, se, eu acho que se não tivesse se a pessoa não tiver um background anterior, ela vai olhar para os capítulos e ela fica sem entender como que aplica aquilo. Porque o primeiro capítulo que deveria ser visto é o último, que é a prática de meditação. Sem isso, todos os capítulos anteriores, eles ficam parecendo longínquos. Só que não é, eles não são longínquos. O que acontece é que, por exemplo, aqueles exemplos que a gente falou dos horizontes vitais, o que acontece é que você vai olhar para o texto e não é o texto que está dando significado para as coisas. As palavras não dão significado para nada. Quem dá o significado para as coisas é a luminosidade da mente. Onde que a luminosidade da mente está? Então, quando tu pisca o olho, a ideia, por exemplo, não é grifar livro, a ideia não é fazer anotação, não é fazer nada. Isso é originação dependente, pô. A ideia é tu pegar e contemplar se tu consegue acessar a mesma mente que está vendo isso aqui e que está falando isso aqui. Por isso que, que, que é importante fazer várias vezes
Lê uma vez, lê duas, lê três, lê pelo menos 7 vezes o mesmo parágrafo antes de avançar. Por quê? Porque a ideia não é ficar tendo ideias sobre o que está acontecendo, é tentar parar e olhar. Isso é uma forma de a gente começar a habituar a mente a parar de achar que vai ter um novo acionador. E esse acionador vai vir de fora. Eu não sei se o melhor nome é acionador, mas também não é gatilho, não tem nada do que já foi inventado. É só essa sensação de que eu estou buscando algo fora. E inclusive as palavras que estão aqui são significados que então eu vou fazer uma outra coisa depois. Não é. É uma simplesmente você parar e investigar dentro a sua experiência, no caso a nossa experiência, e se perguntar se isso que está sendo falado é verdade ou não. Agora, se a pessoa estiver fixada num horizonte vital onde ela está buscando ser aceita por todo mundo, ela vai olhar para essas palavras e vai dizer: isso não serve para mim. Se ela está num horizonte vital que ela está tentando medir força com os outros, ela vai olhar para essas palavras e vai dizer: isso não serve para mim. Se ela está num horizonte vital onde ela está em busca de expansão a partir de habilidades e ascensão, ela vai dizer: isso também não serve para mim, pô. Aí, onde é que isso aqui vai começar a servir? Quando a pessoa começa a entender que não é tanto o quanto que ela venha, mas é o quanto que ela oferece que vai começar a fazer diferença na mente dela. Aí ela se dá conta de que, peraí, mas eu estou oferecendo, eu estou tentando ajudar, mas tem alguma coisa dentro que me move e me leva numa direção contrária. Aí ela entende a força do karma, ela entende tudo, e aí ela vai começar a perceber, então, peraí, como é que esse movimento se dá? Como é que a impermanência se dá? Como é que a realidade se dá? Então, enquanto a busca da experiência da pessoa for essas buscas que a gente falou, não é o livro que é o problema, é a experiência que a pessoa está buscando. Porque as palavras que podem ser ditas são a mesma, mas o lugar interno de onde tu está contemplando é completamente diferente. Então, por exemplo, é melhor que o horizonte da pessoa seja o céu que ela está buscando e não um horizonte limitado, porque a impermanência vai derrubar aquilo, ela vai precisar andar e ela diz: ué, tinha outra coisa que eu não estava vendo. Mas como é que ela vai buscar uma outra coisa se ela não foi apresentada a isso? Aí, por isso que a gente fala desse jeito, né? Os horizontes, as buscas e por aí vai. Porque essa semana mesmo eu recebi uma pessoa perguntando sobre isso. Aí eu disse: olha, é importante aprender a resolver coisas. Aí a pessoa disse: é importante aprender a planejar e ter o mínimo de direcionamento. A pessoa disse: é importante ter meios hábeis para poder lidar com uma pessoa que está sofrendo ali e que você vê que aquilo não é tão necessário. A pessoa mas se tu criar apego a tudo isso, tu consegue ver depois, a pessoa não. Aí eu perguntei para essa mesma pessoa: como é que tu vai buscar uma outra coisa se tu tá apegado a essas coisas? Aí a pessoa fez: então, ainda que isso seja útil, se eu criar apego a essas formas de ação da mente, eu não consigo ver depois. Aí a gente usou uma coisa banal, assim, como se fosse. Eu não lembro. Acho que foi alguma coisa de conta de celular. A conta a conta de telefone lá do rapaz. Aí a gente usou, né? Ó, e aí, se tu tiver um problema, se tu não resolver o problema, tu não tem como seguir. Ele é. Se tu tiver a conta e se tu não se planejar para pagar, tu também vai criar um karma. Ele é. E se tu precisar negociar isso aqui, mas ficar apegado ao resultado, tu também vai flutuar. Ele é. Então é isso que eu estou chamando de experiência interna. Aí a pessoa entendeu. Porque ele estava com a explicação, mas ele não estava conseguindo internalizar isso. Então você só consegue internalizar isso se a sua busca for essa de querer internalizar. Se não for, a pessoa vai achar isso aqui legal e ela vai seguir transmigrando, né? Quando a coisa apertar, eu transmigro aqui e está tudo certo. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o capítulo de hoje, por exemplo, ele vai falar sobre hábito, sonho e tempo. Então, hábito, eu acho que ainda dá para as pessoas buscarem assim, porque você pode falar sobre a questão do hábito e a pessoa vai dizer: eu gostaria de olhar para certos hábitos. Mas a questão do sonho, talvez também, nem todo mundo tá. Algumas pessoas vão dizer: olha, esse negócio de sonho aí, que coisa
Coisa boba, eu quero saber do relatório, se isso aqui está pronto ou não. E a questão do tempo também, né? Eu acho que a gente está perdendo tempo com isso aí. Ou seja, não são as palavras que estão provocando a coisa. Ela está usando as palavras para ancorar uma experiência interna. Aí o que acontece? Esse hábito, sonho e tempo, a gente precisaria colocar, né? Hábito, sonho e tempo aos olhos dos 5 elementos. Ou seja, ele fez lá a prática de meditação que ele está propondo no final do livro e agora ele vai pegar essa experiência interna que ele viu, essa realização sobre os 5 elementos, e ele vai contemplar os hábitos, o sonho e o tempo. Aí, o que é que vai ficar claro agora aqui? Que ele tornou frequente a meditação com os 5 elementos, tornou-se frequente a motivação de querer seguir com bodhicitta e assim por diante, né? Tornou-se frequente em contemplar isso no dia a dia, seja qual for a experiência. Aqui ele escolhe algumas experiências, mas dá para notar que ele contemplou isso em várias outras. E o reconhecimento tanto do que ele chama de equanimidade dos elementos e a flutuação dos elementos. Então, ele ficou passeando nesses 4 aspectos do treinamento da mente. A ideia é que a gente escolha um deles e comece. Qual o melhor? Eu prefiro que a pessoa comece primeiro pela meditação silenciosa. Por quê? Porque nos outros é muito fácil a mente dela flutuar e ela sai assim, né? Ela não tem ainda uma base anterior, talvez ela nunca foi nem treinada para isso, para poder, por exemplo, perceber quando os elementos estão flutuando ou não. Então, para que isso se torne uma experiência, eu acho interessante que a pessoa comece pela meditação, mas isso não é uma regra. É interessante que a pessoa comece com aquilo que for mais fácil para ela. Então, por exemplo, na página 62, ele já começa assim: desde os tempos sem princípio. Geralmente, quando algum professor do Dharma, professor ou professora do Dharma, começa com uma coisa do tipo, desde o tempo sem princípio, ele vai começar apontando a mente de sabedoria última. E aí ele vai fazer um paralelo entre a mente de sabedoria última e a mente comum. O que é que diferencia esse reconhecimento, tá? Então esse parágrafo ele precisa ser visto todo. Então ele diz: desde os tempos sem princípio, a mente natural incondicionada não tem hábitos. Então a pessoa poderia, no mínimo, se perguntar: onde que está essa mente natural incondicionada? Porque só pelas palavras que ele tenta descrever, mente, a gente já tem. É natural. Natural porque não tem um esforço para fazer alguma coisa ali, um acionador de alguma coisa. Incondicionada porque não tem alguma coisa dentro que vai gerar uma outra coisa ou que gerou, né? Que fica para cá ou para lá. E também ele já deixa claro que não tem hábitos. Mas esse hábito aqui não é hábito a nível cognitivo. Porque se a gente está falando dos 5 elementos, esse hábito aqui significa flutuação de energia. Então a minha energia flutua e eu olho para aquilo e eu começo a querer pegar essa flutuação de energia e quanto mais eu vou dando solidez a essa flutuação de energia, mais então eu vou encadeando os 12 elos. Tá? Aí ele diz: ainda assim criamos hábitos ao separar os fenômenos do espaço límpido. Então ele já está dizendo de onde que ele está falando. Na verdade, observa que em nenhum momento ele falou eu isso, eu aquilo. Então tinha um comercial, acho que é da Marisa, que era de mulher para mulher. Marisa, aqui é como se fosse assim, de mente búdica para mente búdica. Aí se tu pegar, pegou. Se tu não pegar, espera mais um pouquinho que tem mais coisa. Então, essa forma aqui de abordar os ensinamentos é uma forma que eu acho muito válida, que é, tu já introduz já a coisa como é, meu amigo. Ponto final. Se pegar, pegou. Se não pegar, aí qual é a compaixão? A compaixão aqui no caso seria a grande compaixão, que é o quê? Ir ajudando a própria pessoa a ela ir
revelando, ou seja, ela ir despertando camada por camada do ensinamento na experiência dela. Isso seria a iluminação. Precisa ficar claro isso, sabe? Porque da forma como é colocado nos textos em geral, iluminação parece que é uma coisa que você vai atingir e fica estático. É melhor voltar lá para a raiz da palavra e entender que iluminação, na verdade, o que é Bodhi, B-O-D-H-I. Que na verdade é o quê? É algo que está sempre conosco, despertando e lúcido ali. Porque as aparências externas elas estão flutuando o tempo todo. Por exemplo, eu não sei o que é que o Buda diria sobre as eleições de 2022, porque não tinha eleições de 2000, não tinha eleições na época do Buda, pô, era a época dos reis. Não tinha eleição, aquilo era monarquia, né? Aquilo ia lá perdão, aquilo era por hierarquia, né? E ia lá e vai. Não tinha eleição, pô, não tinha voto. Então o que é que o Buda ia dizer? A pessoa, se ela cair nesse ponto, ela ainda está achando que a mente de sabedoria é algo que está dependendo dos fenômenos para surgir. Aqui é o contrário. A mente de sabedoria, ela olha e ela é capaz, por exemplo, de gerar ensinamentos para aquele determinado momento histórico, por exemplo. Porque ela não depende de condicionante. Ele está deixando claro aqui. Então ele diz, inerentemente, um espelho não contém qualquer poeira. Ainda assim, ele atrai e acumula poeira, o que obscurece sua claridade natural. Talvez, eu não lembro de ter visto algum lugar que tem espelho empoeirado, mas a gente pode ver isso nas janelas. Então, se a janela está um pouco empoeirada, a claridade não fica bem. Se ela está um pouco, se ela está limpa, a claridade aparece. Então, o que acontece? Ainda assim, ele atrai e acumula poeira, o que obscurece sua claridade natural. Da mesma forma, nossa mente de sabedoria se torna obscurecida pelo ego, quando nos apegamos à exibição desobstruída de seus fenômenos puros. Então ele está dizendo aqui que tem uma mente atrás, que é a mente de sabedoria, e ela se torna obscurecida, por isso que ele está chamando de ego. Tá? Aí, o que acontece? Quando nos apegamos à exibição desobstruída de seus fenômenos puros. Então, ele está justamente dizendo aqui, na perspectiva última, você não vê as experiências como se fossem algo contra ou a favor da identidade. Ele está dizendo que isso só acontece quando agora há apego. Na nossa linguagem dos 5 elementos, o que é que significa? Significa que eu vou pegar os 5 elementos e vou condicionar os 5 elementos agora a partir de um resultado, a partir de coisas externas. Se eu consigo aquilo de forma favorável várias vezes, eu sou e eu sei aquela pessoa que fez isso várias vezes, então eu gerei apego. Se eu faço isso, mas com um resultado que eu não queria, aí eu agora gero aversão. Porque apego e aversão, na verdade, é uma moeda, né? Você joga a moeda e se caiu de um lado, apego. Se caiu do outro, aversão. Mas o jeito que você constrói apego e aversão é o mesmo. Tá? Aí ele vai dizer, se somos capazes de reconhecer nossa mente natural e imaculada, não nos tornaremos obscurecidos pelo apego. Ou seja, as coisas ainda funcionam, tudo funciona, a pessoa leva a vida que ela leva, seja qual for, mas o apego não obscurece mais a relação que tu tem com aquela experiência. Mas se não reconhecemos nossa mente natural pura, os fenômenos dos elementos sutis, quais são os elementos sutis? O elemento sutil terra, água, fogo, ar, espaço. Se acumulam como poeira na nossa mente espelho límpida. Então ele está falando de coisas aqui que a gente precisaria sentar e isso aqui já é uma experiência direta da meditação. Aí ele vai dizer, se limpamos as leves partículas de poeira, assim que se depositam, é possível limpar um espelho com facilidade. O que é isso? Ele vai falar agora, então, como que a gente cria o hábito de reificar o ego. Na nossa linguagem, a identidade. Né?
Ou seja, como que a poeira surge e eu começo a olhar para aquilo e agora eu dou sequência àquilo e me perco da lucidez de que, olha, o que aparece no espelho é uma imagem, né? A física já provou isso, é uma imagem que é invertida e virtual ainda mais. Então, ele diz, se um hábito está em seu estágio seminal, facilmente podemos fazer com que desapareça. Só que esse hábito aqui, ele não é alguma coisa que a pessoa vai dizer, eu sou alguém que sou vegetariano e não gosto de carne. Não é esse tipo de hábito, quando ele fala nesse sentido aqui. É como se você realmente visse. Eles vão dar o exemplo de nuvem no céu, né? Então é como se você visse como que a nuvem está se formando e agora você olha para aquelas nuvens e você começa a dar significado àquilo. Tá? Então ele diz: se um hábito está em seu estado seminal, facilmente podemos fazer com que desapareça. Mas como nos abandonamos um espelho e nunca o limpamos, partículas sutis se acumulam, atraindo partículas mais e mais pesadas, que grudam naquelas até que o espelho se torne totalmente obscurecido e é muito difícil de limpar. Isso aqui ele está descrevendo o encadeamento dos 12 elos, tá? Ou seja, um elo serve de base para o próximo, que também serve de base para o anterior, e eles vão se ligando como se fosse uma corrente. E aí eu não consigo ver a liberdade original em relação àquela aparência que está surgindo no espelho. Tá? Então ele diz, se somos descuidados e negligenciamos nossos hábitos de elementos sutil velados, se eles se tornam a causa de hábitos... Não, perdão, eles se tornam a causa de hábitos pesados, grosseiros e evidentes. Ou seja, o que é que ele está tentando mostrar aqui? Ele está tentando mostrar as esferas da experiência que a gente tem. Então, em geral, a gente fica muito preso a o que fazer, como fazer e assim por diante. Isso já seria já o limiar entre colocar os objetos sutis de elemento sutil em prática, que na verdade é colocar os elementos grosseiros e os elementos sutis para... como se a pessoa estivesse jogando uma... É porque eu estou com um livro aberto aqui, agora pronto, agora eu posso fechar. Como se ela estivesse em busca das bolinhas que ela vai equilibrar. Ainda que ela não esteja consciente disso, é isso que ela está buscando. Tá? Então, se somos descuidados, seria o quê? A dispersão mental. O problema não é a dispersão mental. O problema é que a dispersão mental surge e a pessoa ela não reconhece mais qual é a natureza dessa dispersão mental. Se ela reconhecer a natureza dessa dispersão mental, ela pode seguir a dispersão ou não. Ela está livre. Mas esse livre não é um conceito dentro. É mais ou menos como você entender que, embora possa fazer a chuva que for e o céu fique obscurecido, o céu está sempre lá. Então, até mesmo o movimento das estações, seja lá o que for, ele jamais é incapaz de fazer com que a gente perca a visão de que o céu está sempre lá. Se a gente se perder disso, é que é o problema. Aí ele vai dizer, nossos hábitos, evidentes e facilmente reconhecíveis, são como um bolor que surge sobre o alimento velho. Então, esses são os hábitos que ele chama de evidentes e facilmente reconhecíveis. Então, eu acho bacana isso assim, porque primeiro ele já começou apontando o lugar que a gente deveria estar. Aí ele diz, opa, o que é que está acontecendo então que isso aqui é o que era para acontecer, mas não está acontecendo? Aí ele vai então mostrando o exemplo do espelho, depois da poeira e depois ele vai então clarificando aquilo. Ou seja, a poeira seriam os hábitos. Aí ele vai pegar do aspecto grosseiro até o aspecto sutil. Esse é o método dele. O tempo todo ele vai fazer isso, daqui para frente. Quer ver? Ele vai dizer, os nossos hábitos evidentes e facilmente reconhecíveis são como um bolor que surge sobre o alimento velho. Ou seja, a pessoa liga para a mãe da pessoa e diz, quem é Roberto? Aí a mãe da pessoa vai dizer, pá, pá, pá. Esses são os hábitos evidentes e facilmente reconhecíveis. Aí o que é que ele diz? Nossos hábitos sutis velados são como o fogo sobre as cinzas quentes.
Aí, olha só, existem hábitos que são sutis e estão velados, ou seja, quando a causa contribuinte surgir, esses hábitos vão surgir. Qual o probleminha disso? É que como eles são sutis e são velados, a pessoa, tu não sabe o que pode acontecer. Tem uma frase, eu não sei se é Rumi ou é Rumi que se pronuncia, que é venda sua esperteza e compre perplexidade. É isso que a gente deveria fazer ao ver os 5 elementos, assim. Porque a maioria das pessoas vai se mover e não está nem consciente de que tem isso aqui. Então ele diz: quando purificamos a mente, precisamos remover todos os hábitos residuais, não importa quão sutis eles sejam. Isso aqui é muito importante porque até hoje, todo o manual de meditação que eu peguei, ele fala disso. Ele não deixa passar esse aspecto. De que existem os hábitos que são os hábitos que são facilmente identificáveis e existem os hábitos que, olha, é por isso que é bom tu seguir praticando. Porque tu não sabe o que pode acontecer ao teu redor se isso aí eclodir. Então, é melhor aprender a nadar antes de cair dentro de água profunda. Né? Aí ele diz: se deixamos uma única partícula de pó sobre o espelho da mente, isso ainda é um hábito residual. Ou seja, tu está praticando, vamos supor que tu está com uma prática, seja qual for a prática, mas vamos supor que você está com uma prática mais avançada lá. Basta um traço de hábito residual surgir, buf, aí tem que voltar de novo para praticar. Daí vai fazer sentido, por exemplo, a pessoa querer fazer práticas mais extensas. Por quê? Porque ela entende que é como se a mente dela fosse uma mente de vagalume ainda. E o que ela quer ter é uma mente de farol. Aí ela diz, bom, se eu consigo acessar isso, por que eu quero ficar só com uma mente de vagalume? Pô, não faz sentido. Além do mais, basta a flutuação de energia surgir e eu não reconheço, eu não consigo investigar, não dá tempo, você não consegue ver. Aquilo é como se fosse uma reação em cadeia. Que eu sofro e quem está ao meu redor sofre também. Por isso que precisa ter os 4 aspectos, sabe? Meditação, a motivação, a experiência diária e o aspecto relativo e o aspecto absoluto dos 5 elementos, na mesma experiência. Porque, por exemplo, se você estiver aqui nesse lugar, que é o aspecto absoluto e relativo, você começa a ver o que Tilenor está vendo, que é o quê? Fica claro se você está entrando na bolha ou se você reconhece a bolha, mas aquilo não pega. Porque é como se você estivesse escrevendo seu nome na água. Então o movimento está lá, mas aquilo não é capaz de. Não tem como. Experimenta, abre a pia, assim, bota água e tenta escrever o nome ali. Não consegue, pô. Aquilo não tem como te abalar. Aí ele vai dizer: mesmo que tenhamos apenas um conceito, apenas um fenômeno, seja ele bom ou ruim, ainda é um hábito residual. Isso vai obscurecer essa mente mais ampla. As nuvens, sejam elas escuras ou claras, ainda são nuvens que obscurecem. Então o que acontece? Quando eles começam a usar essas analogias, eles estão tentando fazer com que a nossa tentativa da mente conceitual buscar elementos grosseiros, eles estão tentando fazer com que isso pare. Por quê? Porque quando tu olha para um espelho, a ideia não é tu, por exemplo, olhar para um espelho e tu identificar qual é o tipo do espelho, qual é o tamanho, se o espelho, como é que era? É convexo ou côncavo. Não é isso. É que tu pare e veja. Pare e veja direto assim. Se a mente começar a buscar alguma coisa na frente do espelho, aí isso seria um hábito residual, papapá, papapá, papapá. Então o que acontece? Ele agora vai dizer os hábitos dos elementos. Ou seja, como que a gente se relaciona com esses hábitos e como que a gente se relaciona com a dor. Aí ele vai dar o exemplo aqui, que é como que os seres sublimes se relacionam com o hábito e com a dor, como que um bodhisattva se relacionam com o hábito e com a dor, e como que
Os seres sencientes, ou seja, eu, se relacionam com o hábito e com a dor. Aí ele vai dizer: os hábitos dos elementos pesados dos seres comuns são como um almiscar denso na glândula de um servo almiscareiro. Os hábitos dos elementos leves dos seres sublimes, antes da iluminação, são como o odor residual sutil que persiste por algum tempo após o almiscar ter sido removido, ou até que desapareça completamente. Os seres comuns sentem dor ou felicidade grosseiras, com base nos hábitos dos seus elementos grosseiros. O que é os hábitos dos elementos grosseiros? É quando eu pego os 5 elementos e eu agora estou refém dos 5 elementos a partir de um resultado. Por exemplo, eu tentei buscar coisas do dia a dia para tentar significar isso. Por exemplo, a pessoa vai dizer assim: eu estou sem referencial, eu estou sem chão. Ou seja, o elemento terra dela, o elemento terra significa a busca sutil por uma segurança em algo. O elemento terra dela foi abalado. Então é como se ela se sentisse que está num terremoto. Eu estou desconfortável naquela relação, ou naquela situação, ou naquele qualquer coisa. Aí é como se a pessoa se sentisse que ela está para lá e para cá, boiando na situação. Aí o elemento água foi afetado, mas para o elemento água estar afetado, o elemento terra também teve que estar afetado. Caso contrário, ela não percebe isso. Aí ela diz agora assim: eu olho para o que está acontecendo, mas aquilo esfriou um pouco, está morno. Ou seja, ela já não está mais vendo segurança naquilo. Aquilo é o quê? Situações, lugares, pessoas, circunstâncias, etc. Qualquer coisa que ela pode apontar fora, que ela acha que é fora, mas na verdade é coemergente. Então, ela olha e diz assim: está meio morno. Eu não consigo ter... É como se ela não conseguisse mais ter criatividade naquilo. Aí ela se sente como se fosse morno, assim. Aí agora ela diz assim: eu olho para aquilo e eu não consigo mais ter ideias a respeito. Elemento A. Por que ela não consegue ter mais ideias? Porque ela não consegue ter mais ideias porque o elemento fogo entrou em colapso, ou está entrando em colapso, porque ele é impermanente, o elemento fogo grosseiro. O elemento água é o elemento terra. Aí daqui a pouco ela diz assim: eu não estou vendo mais sentido nisso. Aí o elemento éter flutuou. Isso são os 5 elementos dentro da bolha. O que é que ela quer treinar agora? Ela quer treinar a segurança fora da bolha, o conforto fora da bolha, a vitalidade dela fora da bolha, a capacidade de manter a mente como é que eu posso dizer? Sem estar obstruída fora da bolha, e a capacidade de manter o brilho no olho fora da bolha. Aí o elemento éter dentro da bolha seria o quê? Eu perdi o interesse nisso. Mas rapaz, você passou tanto tempo e não sei o quê. Aí a pessoa, mas o olho não está brilhando mais. Aí ele está dizendo aqui: olha, se você está achando que 5 elementos, você vai conseguir alguma coisa a partir de 5 elementos em busca de algo grosseiro, vai dar problema. Se você consegue, você cria apego. Se você não consegue, você cria aversão. Qual o resultado disso? No final, a pessoa transmigra em busca de algo que faça o olho dela brilhar de novo. Aí ela vai em busca de novo de alguma coisa grosseira que faça os 5 elementos dela interno, que são os hábitos, como se fosse um imã assim. Pá, colou. Aí ela segue. Isso fica evidente hoje em tempos de virtualidade. Porque o Black Mirror, a tela preta aqui, não tem nada, tá parado. Aí você entra e você está em busca de coisas que façam sua energia brilhar. Seu olho brilhar, perdão. A energia ela brilha por si só, mas o seu olho brilhar. Então ele diz: os seres comuns sentem dor ou felicidade grosseiras, com base nos hábitos de seus elementos grosseiros. Então, o modo como a gente identifica
a dor numa pessoa A ou numa pessoa B está relacionado a como que ela gerencia os elementos em relação àquela situação. Vocês vão ver, tem gente que, sei lá, pisou num prego, a pessoa tá ali meio marrenta, né? Pá, tira o prego assim e faz uma cara meio assim de Rambo, né? E pá, passa sabão amarelo e foi. Tem pessoas que vão pisar no prego, elas são capazes de desmaiar. Tem pessoas que vão pisar num prego, elas são capazes de chorar bastante, mesmo que a dor já tenha ido. Tem pessoas que vão pisar no prego, elas vão dizer, vamos pesquisar no Google o que acontece com... O pé tá lá escorrendo de sangue e a pessoa tá, vamos pesquisar no Google o que acontece com o prego, não sei o que, não sei o que lá. Mas o ponto central é assim, a experiência de dor tá lá. É isso que ele está tentando mostrar. A gente não quer psicologar, sabe, as pessoas assim, a pessoa A, a pessoa B, não sei o quê. O ponto principal é assim, olha, alguns, por exemplo, ele vai seguir. O ponto principal é justamente isso, é o que ele vai dizer. Alguns bodhisattvas ainda sentem dor e felicidade. Mas como isso vem dos seus hábitos, de seus elementos leves, isso é como um resíduo superficial comparado à dor e felicidade do hábito raiz denso dos seres comuns. Então, vale a pena se perguntar se isso é verdade ou não. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas vale a pena se perguntar se isso é verdade ou não. O modo como as pessoas reagem à dor e à infelicidade e o modo como os bodhisattvas reagem à dor e à infelicidade. Uma vez eu já vi o Lama Santen comentando que Sua Santidade Sakya Trinzi, ele estava comentando sobre a invasão chinesa no Tibete. E a cara dele, assim, o rosto dele resplandecia muita paz, mesmo que tenha havido muita violência ali dentro. Também já vi relatos do Lama Long Wallace falar de um Rinpoche, que eu esqueci o nome, ó, que ele foi preso e todas as vezes que as pessoas maltratavam ele sentia dor tal, mas no final ele dizia, não maltrata essa pessoa que me machucou não, vê se ele está precisando de alguma coisa. E os prisioneiros ficavam, que porra é essa, né? Como é que pode isso acontecer? E aí o tempo todo ele estava emanando um olhar de compaixão, mesmo para aquelas pessoas que atacaram ele. Então, isso pode parecer um pouco longínquo na nossa cultura, na nossa visão. Mas se os mestres estão falando isso, tem 50% de ser verdade e tem 50% de ser mentira. Cabe a nós examinar. Então, ele diz: alguns bodhisattvas expressam dor também apenas para revelar a verdade do karma e para purificar esse karma para os seres sencientes que sofrem, demonstrando cansaço com relação ao samsara. O que ele está mostrando aqui de uma maneira bem sutil? Ele está mostrando a motivação. Ainda que ele não deixe claro, ele está mostrando a motivação. Ou seja, na relação com a dor e com a felicidade, eu posso simplesmente reagir àquilo. Na relação com a dor e com a felicidade, eu posso usar aquilo para identificar quais são os hábitos. E na relação com a dor e com a felicidade, eu posso me relacionar com aquilo para purificar o karma, para demonstrar justamente o cansaço diante do samsara. Só que na nossa linguagem, o cansaço diante do samsara não significa um amargor diante do samsara. É porque tu está usando palavras, né? Por exemplo, tu olha para os mestres, o cansaço para o samsara é um efeito colateral de que parece que eles estão possuídos. Por quê? Se juntar Lama Long Wallace, Jetsuma Tenzin Palmo, né? Lama Santa e Lama Tseri, dá para abrir um hospital geriátrico, não é verdade? Só que eles se movem de um jeito que se juntar todo mundo aqui da Roda do Dharma ou todo mundo que está fazendo retiro, não dá um deles. Ou seja, isso é que é o cansaço do samsara. Porque cansaço do samsara parece que é assim, eu não vou mais fazer nada, o mundo é cruel, não sei o quê. Não é um amargor. O cansaço do samsara é justamente a gente começar a olhar para dentro e começar a dizer assim, isso aqui não está me levando para lugar nenhum. Se tiver uma inteligência que consiga me ajudar a olhar para isso de forma mais ampla, aí em geral isso converge para refúgio bodhicitta e
os 4 aspectos de treinamento da mente. Por isso que é muito importante entender isso aqui, porque ele tá deixando bem claro formas de se relacionar com a dor e com a felicidade além do samsara. Ele deixou isso aqui bem claro. E como que isso acontece? Depende da nossa motivação. A motivação é algo que depende daquilo que a pessoa quer semear e plantar no coração dela. Não tem como alguém fazer isso por ela. Não tem como alguém dizer, faça tal motivação. Não existe isso. O máximo que alguém pode fazer é oferecer possibilidade, mas faça tal motivação, é a própria pessoa que tem que parar e dizer qual motivação que eu acho que está fazendo sentido nesse momento. Aí ela vai andar. Por isso que não adianta forçar a coisa no caminho. Aí ele vai seguir, por exemplo, na página 65, tá? Ele diz assim: a mente é como um solo sem limitações e puro. Se não somos atraídos por nossos fenômenos limitados e grosseiros, fenômenos limitados é a linguagem dele para descrever a bolha ancorados a olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, em busca de um resultado, em busca de uma segurança, em busca de um chão, em busca de um elemento terra fora de nós. Tá? Se não somos atraídos por nossos fenômenos limitados, grosseiros, e não nos apegamos a eles, permanecemos em nossa mente fresca e ilimitada. A mente é como a água clara e pura. Se não somos atraídos por nossos fenômenos turvos e não nos apegamos a eles, permanecemos em nossa mente luminosa e leve. A mente é como um fogo puro e radiante. O que é que ele vai fazer aqui? Ele está nesse lugar que está descrevendo os 5 elementos. Só que os 5 elementos eles não são 5 coisas separadas. É como se a gente estivesse olhando para um diamante e está escolhendo qual é a face que a gente quer olhar. Eu quero olhar dessa face, eu quero olhar dessa, eu quero olhar dessa. Mas em nenhum momento tu esquece que aquilo é um diamante, tá? Então ele vai dizer, se não somos atraídos por nossos fenômenos esfumaçados e não nos apegamos a ele, permanecemos em nossa mente leve e luminosa. A mente é como um ar puro e sem peso. Se não somos atraídos por nossos fenômenos empoeirados e não nos apegamos a eles, permanecemos em nossa mente límpida e desobstruída. A mente é como o céu puro e imaculado. Se não somos atraídos por nossos fenômenos enevoados e não nos apegamos a eles, permanecemos em nossa mente de espaço aberto. Ou seja, ele está descrevendo que na mesma experiência que os 5 elementos aparecem de maneira limitada, tu pode olhar para aquilo e na hora que tu olha, tu reconhece também um aspecto de abertura, o aspecto de amplidão. Né? Aí ele vai seguir então para a página 66, onde ele diz assim: os hábitos se manifestam em todos os momentos. Agora a pessoa diz, agora foi que ferrou, né? Porque ele acabou de descrever uma mente ampla e agora está dizendo que os hábitos se manifestam em todos os momentos. E agora, como é que faz? Os hábitos se manifestam em todos os momentos, durante o estado de vigília e durante o sono. Em nossa mente comum, os fenômenos visíveis do hábito do dia são grosseiros. Então, uma pessoa comum vai dizer assim, existem coisas que acontecem durante o dia, existem coisas que acontecem durante o sonho. Aí ele diz, porém, o elemento sutil está sempre presente no elemento grosseiro. E assim, na mente de um praticante verdadeiro, o fenômeno do hábito do dia não é diferente do fenômeno do hábito do sonho. Por quê? Porque o que tu vai ver que o que difere o sonho do aspecto de vigília é que tu está metrificando as coisas a partir dos sentidos físicos e a duração daquilo. Porque tu está apegado, né? Mas se tu, por exemplo, uma prática bem simples, se tu sentar para meditar e deixar a pálpebra dos olhos semi-abertas, tu vai perceber que o que acontece na tua frente abaixo das pálpebras é a realidade em si. E o que acontece acima das pálpebras é justamente essa flutuação de energia acima, para lá e para cá. Então, o que é isso que flutua para lá e para cá? É o hábito do sono. Perdão, o hábito do sonho. Tá? Então,
ele vai seguir dizendo o quê? Embora, na página 66 ainda, ele diz: embora desde o tempo sem princípio não exista nada visível, ainda assim criamos e acreditamos no visível e inacreditável. Como é isso? É que ele vai dizer assim, é como Shantideva diz, uma mulher estéril não tem filhos. Mas num sonho, quando o filho morre, ela sofre. O que é isso? Ele está tentando dar um nó na nossa mente conceitual. Porque quando a gente olha, a gente diz uma mulher estéril. Aí a gente já tem isso aqui, ó, que é alguma coisa que é uma mulher estéril. Aí já está tenso. Então já tem alguma coisa dentro sobre o que é uma mulher estéril. Já tem alguma coisa dentro da bolha. Aí ele diz, embora uma mulher estéril não tenha filhos, mas num sonho, quando o filho morre, ela sofre. Então como é que seria isso? Ele está tentando apontar o que seria a mulher estéril. É essa mente de grande vacuidade. É como o céu. Mas o céu, ele vai permitir que apareça arco-íris, nuvem, lua, sol, assim por diante, mas ele mesmo não tem nada que sustente ele. Ele está sempre lá. Aí ele tenta usar uma metáfora para poder jogar a gente já direto nessa situação. Esses mestres tipo Tilenorba, eles fazem isso muito. Em vez de ele dar uma explicação, ele tenta quebrar o pensamento conceitual para você dar uma parada assim. Você, hã? O que é isso? Então, porém, para o praticante verdadeiro, que compreende a essência pura dos elementos, já não há mais fenômenos grosseiros de hábitos grosseiros, bem como já não há fenômenos sutis do hábito do sonho. Isso aqui já seria uma prática mais avançada, que são dos bardos. Então, para uma pessoa comum, a gente vai falar dos bardos. Para um praticante, não tem diferença de transição de uma coisa para outra. Por isso que depois ele vai falar, de acordo com o sistema tântrico, aí essa palavrinha tântrico, ela tem problema. Na verdade, tântrico é o quê? Tântrico é o que é contínuo. Tântrico é isso. Então, de acordo com o sistema tântrico, não é necessário examinar os sonhos que temos quando está escuro e antes da meia-noite, porque esses sonhos são apenas expressões de hábitos anteriores. Por exemplo, com o decorrer da prática, a gente vai perceber que os sonhos e pesadelos, não importa o conteúdo que seja, na verdade, são os karmas ainda que tu precisa purificar. Aí se a pessoa avançar mais um pouquinho, ela vai ver que aquilo é a Laya Vijnana, não tem alguém ali fazendo alguma coisa. Aí ela avança mais um pouquinho. Aí ela vê que quando ela dorme, o dormir, na verdade, é porque o corpo, ele tem um karma ali que tem uma hora que a cobra vai dizer, olha, tá cansativo ficar aqui. Aí o que vai acontecer é como se fosse um recolhimento dos 5 sentidos, mas a mente, ela vai seguir. E ela vai seguir criando expressões. A diferença é se tu tá lúcido frente a isso ou não. Então, por exemplo, ele diz, não é necessário examinar sonhos que temos à meia-noite, quando a concepção dos elementos sutis impuros do sonho e a concepção dos elementos grosseiros impuros do dia estão conectadas, porque eles criam perturbações que se manifestam como demônios. O que é demônios? Demônios é o demônio da reificação. São o que a gente vai chamar de obstáculos. Ou seja, o próprio hábito de se reificar a partir de um certo jeito, isso seria o demônio. Ou seja, demônio é tudo aquilo que a pessoa nunca parou para iluminar. Se queremos conhecer o futuro, devemos examinar os sonhos que temos ao amanhecer. Por quê? Porque o que é que seria o futuro? É tu pegar esses sonhos que estão surgindo e tu se ver ali dentro. Aí tu vai pegar os 5 elementos sutis, vai em busca de causas contribuintes para aquilo e depois agora tu só vê os 5 elementos grosseiros. E depois tu nem vê mais isso, tu só vê o resultado. Por exemplo, que a taça do mundo venha para o Brasil, que sejamos hexas.
A pessoa não vê mais 5 elementos grosseiros, não vê mais 5 elementos sutis, não vê mais PN. Ela só vê o resultado, que é o quê? A taça. Mas a taça em si, ela não tem nada, pô. Eu não lembro qual foi o momento histórico aqui no Brasil que chegaram a roubar a taça lá da CBF e derreteram a taça. Então a taça não tá na taça, pô. É isso. Mas tu não. Dentro da bolha, a pessoa não quer nem ouvir isso, assim. Ela diz, tu tá falando disso porque tu tem descendência de alemão. Os alemães, né? 7-1, não sei o que, não sei o que lá. Aí começa, entendeu? Aí, ou seja, uma coisa que era a taça agora virou um demônio, que é o quê? 7-1, não sei o que, não sei o que lá. Aí começa. Por isso que agora o que eu vou falar é pesado, assim. Por isso que um Bodhisattva, nos estágios mais avançados, fica muito mais claro mesmo a compaixão dele se levantando e ajudar os seres. Tipo o Buda, né? O Buda estava iluminado, pô. Ele não precisa levantar. Mas ele levanta. Como assim, Roberto? Eu não estou entendendo. É que é simples. Se tu já entendeu isso aqui, qual é o motivo de tu levantar para ir falar com as pessoas? Aí a pessoa entende, uau, precisa levantar para falar, porque tu vai precisar também usar exemplos grosseiros dentro do mundo das pessoas para que elas entendam e localizem aquilo dentro delas, né? Então, por exemplo, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre futebol, mas na época do Buda não tinha futebol. Então, por exemplo, se tu está num país que é o país do futebol, entre aspas, provavelmente você vai conseguir chegar em mais pessoas explicando o Dharma a partir do futebol. Não é uma coisa de 100%, não existe isso. Mas está dando para sacar, né? Ou seja, tu começa a pegar essas mesmas experiências e o ponto central é pegar o DNA disso. Aí agora tu começa a aplicar. Aí quando tu começa a falar, a pessoa diz, uau, não é que isso aconteceu comigo? Como que você consegue ver isso de forma mais profunda? Então, por isso que tem uma micareta de pessoas esperando para que a gente tenha alguma realização para poder falar com elas. Porque no nível individual, nós somos diferentes. Mas no nível último, não. Então, por exemplo, eu fiquei muito feliz quando eu via a Márcia Baja, por exemplo. Porque tinham coisas que eu via que tinha certas pessoas falando comigo que eu dizia, pô, mas eu não tive essa experiência. E aí a Márcia falava de algumas coisas que ela via e a pessoa diz, eu conecto com ela. Então essa é a importância, por exemplo, de se ter vários professores do Dharma em atuação, porque eles falam de um jeito que chega num determinado grupo de pessoas, são pessoas que têm karmas parecidos. Eles falam de outro jeito, as pessoas vão dizer, não entendo isso. Ou então vão dizer, é muito legal o que está sendo falado, mas você não me entende. Você não teve filhos. Tipo isso. Aí a pessoa, pô, mas peraí, pô, o que é que tem a ver? O que eu tô falando é a sabedoria, não é sobre alguém. Não, não, você não me entende. Então procura o Lama Santa, ele teve logo 5. É tipo isso, saca? Então por isso que é importante que a gente pegue os ensinamentos e comece a contemplar, porque não é uma coisa assim muito causal de se explicar, mas começam a aparecer pessoas na nossa volta que você diz, bom, talvez eu não tenha a realização completa da coisa, mas não é que aparecem as pessoas buscando exatamente aquilo que tu está estudando, que tu está praticando e por aí vai, aí tu fala. Se isso não acontecer, tu se mantém praticando porque em algum momento isso vai acontecer. Aí ele diz, nossos... eu cheguei a grifar aqui. Página 68, tá? Ele diz assim, nossos hábitos oníricos do dia e do sonho não existem separados das circunstâncias. As pessoas de terras altas, gélidas
e tremeluzentos têm o hábito de vestir lã pesada e peles de animais. Tipo o pessoal dos polos, né? As pessoas das terras baixas, tépidas e verdes têm o hábito de vestir seda e algodão. Pessoal de Monte Sião. Quando as pessoas das terras altas descem para as terras baixas, seu hábito de lã pesado persiste. Por exemplo, eu vi uma piada que era muito fácil encontrar um carioca em Santa Catarina. É só olhar para os pés dele e ver se eles estão de Havaiana. Aí eu não sei, porque eu nunca tive em Santa Catarina, mas quem estava ao meu lado e era carioca riu bastante com a piada. É tipo isso, saca? Então, quando pensamos em nossa deidade sublime, mesmo com esforço, não podemos ver sua face. Porém, mesmo sem esforço, a face do ser comum que amamos aparece espontaneamente diante de nós. Então, pense numa maldição, quando a pessoa está apaixonada assim. Aí vai fazer prova, vai fazer exame de sangue, tá no trânsito. E como é que é isso? Aí ele diz: os hábitos nos seguem por onde vamos e mudar os hábitos continua sendo nossa maior dificuldade. Se a pessoa compreender isso aqui, isso vai dar um salto na prática dela, porque ela vai entender que transmigrar não resolve. Por quê? Porque os karmas primários vão com ela aonde ela for. E ele já adiantou que existem alguns hábitos, é karma. É melhor trocar hábito por karma. Porque hábito parece que é só cognitivo. Ou então parece que é só eu fazer uma rotina e fazer uma tabela e controlar aquilo que está resolvido. Não é. Hábito e karma é energia kármica, ou seja, aquilo é mais sutil de mudar. Não é, tem que cortar a raiz daquilo. Então o que, é que ele está dizendo? Que para onde a pessoa for, ela vai levar a mente dela. Depois, ele vai dizer: sempre é muito difícil e doloroso mudar de um lugar conhecido para um lugar desconhecido. Então a gente deveria contemplar isso, né? Para mudar, assim, é doloroso mesmo mudar. Aqui a gente poderia mudar no sentido grosseiro mesmo, tipo, mudei de endereço, mas não é isso que ele quer apontar. Ele quer apontar o quê? Quando dizemos mudança, queremos dizer mudança de hábito. Isso significa dor, né? Aí ele diz: todas as culturas, tradições e religiões nos ensinam a transformar os hábitos negativos em hábitos positivos. Se não desejamos criar hábitos negativos, precisamos tentar destruí-los desde o princípio. Se vemos uma cobra malhada e sentimos medo, precisamos tentar destruir esse medo imediatamente. Ou teremos medo ao nos deparar com uma corda igualmente malhada, devido a tão somente a ilusão causada pelo nosso hábito de cobra malhada. Ele está criticando o hábito do comportamento elevado, que é o quê? Basta tu tirar da tua frente a causa contribuinte, ou seja, o karma secundário, que parece que está resolvido. Ou seja, basta criar um novo hábito positivo que está resolvido. Ele está criticando isso. E ele vai dizer que a nossa cultura e os nossos hábitos e assim por diante. Aí ele diz: o hábito positivo de uma pessoa é o hábito negativo de outra pessoa. O hábito negativo de uma pessoa é o hábito positivo de outra pessoa. A concordância ou discordância entre pais e filhos, homens e mulheres, alunos e professores, ou governos e seus povos, sempre surge porque eles estão tentando transformar os hábitos negativos em hábitos positivos de acordo com seu próprio ponto de vista. Ou seja, não vai haver um consenso sobre como andar de maneira unânime. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para as experiências a partir dos seus filtros. Então aquilo flutua. Pior, aquilo pode surgir por um tempo e depois a gente vai olhar para aquilo e vai dizer: peraí, como é mesmo que isso funcionou por um tempo? Porque tem a vidya, né? Ou seja, aquilo obscurece outras visões que a pessoa não está vendo naquele momento. Então ele diz: de acordo com o ponto de vista do Dharma,
A finalidade de todas as práticas e ensinamentos é purificar os hábitos do ego, a fim de transformar os fenômenos negativos em fenômenos positivos. Nossos fenômenos estão sempre mudando no tempo, e a fonte do nosso hábito do tempo é a substância. Agora, o que é que ele vai falar? Ele falou sobre o hábito, depois ele falou sobre o sonho. Depois ele diz que, na perspectiva dos 5 elementos, o aspecto da vigília e o aspecto do sonho é o mesmo. A diferença é se você está reificado aquilo ou não. Ou seja, aquilo no começo é um sonho, depois aquilo vira um pesadelo. Por quê? Porque no fundo, a pessoa está esperando algum resultado grosseiro em relação àquilo. E ela não vê mais os 5 elementos. Como um exemplo de tipo assim, ninguém vê mais os 5 elementos quando está assistindo um jogo do Brasil. A pessoa só diz assim, vamos ganhar o Hexa e a taça do mundo é nossa. Para eu ver uma taça do mundo, eu tenho que ter uma taça do mundo que coemerge com os 5 elementos dentro, senão eu não vejo. Tá? Senão alguma pessoa cética vai dizer, olha, o que tem ali é ouro. Vocês não estão vendo, não. É isso, sacou? Aí ele vai dizer, por que isso é importante? Aí ele agora vai entrar no outro tema. Ou seja, se fosse entrar no subtópico aqui, ele iria abrir um subtópico chamado como que a mente cria a noção de tempo. Tá? Então, o que é que vai seguir? Ele vai começar a falar sobre vários exemplos, de novo, pegando o aspecto relativo da mente comum e o aspecto último da mente de sabedoria. Se uma dica para estudar esse livro é sempre esse, pegou o livro para estudar. O parágrafo que ele está falando diz respeito a qual aspecto? A motivação, a meditação, a experiência diária ou o aspecto relativo e o aspecto absoluto dos 5 elementos? Aí isso vai ficar um pouco mais claro. Tá? Então ele diz, por exemplo, na página 69, ele diz, a mente comum está sempre dividida pelo tempo. Então isso é como a gente se move, né? Eu fui alguém no passado, eu estou sendo alguém no presente, agora eu vou ser alguém no futuro. Isso é a nossa mente comum. Da mesma forma que o espaço de uma pessoa comum é dividido pelas fronteiras de substância grosseira. Por exemplo, a pessoa sai de Águas de Lindóia, aí tem uma plaquinha assim dizendo fronteira com Minas Gerais. Aí se tu parar para descer do carro, tu diz assim, onde é que está dizendo que acabou Minas Gerais e começou Águas de Lindóia? Ou seja, isso é uma abstração total, pô. Se a pessoa duvidar ainda disso, volta na história do Brasil e começa a ver, por exemplo, capitanias hereditárias, por exemplo. Né? Começa por Pernambuco, claro. Aí começa a estudar a história do Brasil e da capitania hereditária. Por exemplo, tinha Paraíba do Norte e Paraíba do Sul, que ficava no Rio de Janeiro, Paraíba do Sul. Aí tu começa a ver as coisas, pô. Aí como que aquilo vai se perdendo? Por quê? Porque novos olhares vão surgindo sobre aquilo. Pode começar a ver como que os nativos já se movimentavam e como que a noção de território vai surgindo. E assim vai. Tá? Ou seja, a noção do território, a noção de fronteira vai surgir porque você está buscando um aspecto de segurança naquilo, de que aquilo é assim. Esse é que é o ponto, assim. Então é interessante ver que tem uma plaquinha assim dizendo limite entre o município de São Paulo e Minas Gerais. Aí tu, tá. Aí é só tu olhar para a pista. Se for São Paulo, tapete. Se for Minas, aquilo fica mais ou menos assim, que o prefeito de Minas Gerais não me escute. Né? Então, o que é que ele vai começar a falar? Ele vai começar a falar sobre como que a mente agora fica fixada no passado, como que a mente agora fica fixada no presente e como que a mente agora fica fixada no futuro. Isso aqui vai parecer que é filosófico. Mas isso não é filosófico, não é psicológico, não é nada. É um exame mais profundo sobre a realidade das coisas à luz dos 5 elementos.
Então ele está dizendo aqui, por exemplo, que é como estar dentro de uma parede sólida espessa, através da qual não se pode ver ou penetrar, porque estamos obstruídos pelo tempo da substância. O que é que ele está tentando mostrar? Que por termos apego a essa qualidade que ele vai chamar de tempo, você não consegue ver o tempo além do tempo. Então, por exemplo, eu caí numa cilada ao falar isso. Mas alguns mestres, tipo o mestre Dogen, Longchenpa, Jigme Limpa, entre outros, eles criticam essa coisa de esteja presente, aqui e agora, e assim por diante. Eles dizem, olha, isso aí é mais ou menos. Eles vão falar sobre o quarto tempo. E esse quarto tempo, ele não vem por um acesso cognitivo. Se a pessoa disser, agora eu estou no quarto tempo, não é. Ele vem pelo acesso aos 5 elementos de modo equilibrado. Então, o Dogen vai falar sobre Yu-Ji. E o Longchenpa ele vai falar sobre o nome que o Longchenpa dá é quarto tempo, que é a mente além dos 3 tempos, além de passado, presente e futuro. Aí ele diz que isso sim é o que as pessoas chamam de estar presente. Mas na verdade não tem alguém calculando se está no passado, se está no presente ou se está no futuro. O que tem é simplesmente uma presença aberta. Aí isso são os mestres, tá? Eu não tenho essa experiência não. Então ele diz, ele vai seguir falando sobre essa questão dos 3 tempos, tá? E aí na página 70, por exemplo, ele vai tentar explicar isso de novo. Aí o que acontece? Se a gente tomar as palavras, a gente está tentando criar uma cognição. E não é para criar nada, é para reconhecer. Da mesma forma que a gente acorda de manhã, lava os olhos e diz, esse é você. A gente se reconhece ali de maneira clara, né? Então ele diz, aqueles que permanecem na mente límpida do espaço, do céu, mantendo todos os elementos em equanimidade, veem tempo e espaço em sua totalidade, pois eles são abertos e desobstruídos. Eles não têm uma noção de uma direção, eles não têm uma noção de tempo, porque não têm uma separação entre os 5 elementos aqui e os 5 elementos lá. No céu não há montanhas, não há obstáculos, não há obscurecimento de substância. E, portanto, você não tem uma sensação de direção. Ou seja, você não tem uma direção de quê? De tempo. Então, eu estive lá, eu estarei lá. Você não tem isso. Porque os 5 elementos eles estão em equilíbrio, eles não estão desequilibrados. Quando você está com os 5 elementos em desequilíbrio, a mente pode oscilar para coisas passadas e a mente pode oscilar para coisas futuras. Isso fica claro, por exemplo, quando você vai alugar um imóvel e você está entrando, aí tem assim, o representante da imobiliária, né? Que legal, eu vou ganhar meus 10%. Oh. E o inquilino que geral já está assim, com uma cara meio tipo, ufa, tô me livrando daqui. Tu que não sabe, essas paredes contam histórias para mim. A pessoa dá uma olhada assim. Você está dizendo que os 5 elementos estavam aqui, né? Como assim? O que é isso que você quer dizer? Não, esquece o que eu estava dizendo. Como assim contam histórias? Fala mais, né? Porque tem que ser sutil. Aí a pessoa, não, olha, aqui nesse lugar aqui já teve planejamento de não sei o que da empresa, de não sei o que, não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Teve uma vez, acho que foi em 2011, que eu estava no The Rise of Sansara. Então, né, vamos para cima com tudo. Aí teve uma empresa lá que a gente foi montar, que aí a gente chegou a usar o computador em cima das caixas, assim. Porque não deu tempo de formar escritório, não deu tempo de nada, né? E precisava de um local físico. Aí era assim, a gente alegre, eu e a equipe, assim, e quem tava alugando a sala, tipo assim, ufa, tô me livrando de um fardo. E o cara da imobiliária assim, meus 10%, que maravilha. E na época eu não entendi de budismo nem nada, né? E achava que aquilo era natural. Aí hoje a gente volta assim e diz, uau, olha só como que os 5 elementos flutuam na mesma experiência, né? Então, qual é o ponto? Não é ficar psicologando a coisa, mas é entender assim que tipo, como é que é isso que
A experiência da sala era, grosseiramente, era uma, mas internamente cada um viu de um jeito. Aí ele está dizendo que se a gente estivesse vendo a partir desse lugar que é o céu da mente, não teria essa noção de que teve alguém que está levando uma vantagem ou alguém que está levando uma desvantagem. Porque a gente ficou sem entender nada, é sério. A gente só ficou olhando para a cara do dono do estabelecimento e a pessoa estava com uma cara meio aflita, assim, do tipo, me livrei de uma bomba. Só que na verdade a sala estava bem organizada, a sala estava bem montada, estava com tudo. Tava com tudo, a sala, assim, com tudo mesmo. A gente só teve a despesa de aluguel e de internet, porque o resto já estava incluso lá em tudo. E o cara na imobiliária é assim, assina aqui, assina aqui, assina aqui. Aí é disso que ele está falando, né? Aí, vamos lá, como é que ele vai seguir? Ele vai seguir agora para a página, vamos seguir agora para a página 32, onde ele diz assim: não é possível depender do tempo e da direção externos, porque, de acordo com o karma, os elementos de cada indivíduo são diferentes e, portanto, a qualidade do tempo de cada um deles é diferente. Então, isso é muito impressionante, galera, como que isso passa batido na nossa experiência. Por exemplo, eu acho bacana falar isso quando a gente está no início de relacionamento. Então, vamos lá marcar um café não, porque um café banalizou, né? Mas vamos lá marcar uma ida ao show do Rapa. Não tem mais o Rapa, né? A Impermanência deu o Rapa no Rapa. Mas o Rapa era, pá, o Rapa era legal. Principalmente com o Marcelo Iuca ali, o letrista mesmo da coisa, né? Mas é outra história. Aí vamos lá pro show do Rapa. Pá, no início, pá, lá, lá. Só que o que acontece? O modo como eu tô experimentando aquela sensação de tempo e do encontro e por aí vai, é diferente do modo como a outra pessoa tá. Só que isso a gente não vê dessa forma. A gente só diz assim, ó, o show do Rapa vai começar de 20 horas. Chega mais cedo, porque isso e porque aquilo, não sei o que lá. Uhum. Aí você tá entregue a Deus. Bota logo uma tradição maior, porque é budismo, mas tá entregue a Deus o que vai acontecer. Por quê? Porque dentro de cada um os 5 elementos estão flutuando de forma diferente. Por meio desse motivo, demonstramos o tempo por meio de elementos substanciais de diversas formas. Alguns de nós são sonolentos e sempre querem dormir. Eu me senti atacado agora. Alguns de nós não conseguem dormir tão rapidamente quanto outros, e alguns de nós acordam mais cedo do que outros. Quando os elementos são leves e sutis, a qualidade do tempo contida neles é moderada, suave e regular. Então, por exemplo, eu lembro disso assim, uma pessoa uma vez me perguntou: por que eu tenho uma sensação de que quando eu estou perto dos mestres, aquilo reverbera de um jeito? Porque, em geral, se a pessoa foi considerada um mestre de meditação, um mestre, tá? Não estou falando de mim, não. Um mestre mesmo, o modo como ele experimenta as coisas é um pouco mais diferente. Então é como se fosse um pouco mais vagaroso, assim. Eu vi, assim, quando a gente foi acompanhar o Lama Jarinu, aí além do Lama ter uma idade um pouco avançada, tudo dele era um pouco mais lento, assim. Mas não significa que é mais lento e de qualquer jeito. É lento e muito preciso. Enquanto que as pessoas ao redor estavam uma coisa meio, como a gente chama lá em Recife, alvoroçada, assim. Querendo mostrar logo tudo de uma vez e não sei o que, e não sei o que lá. E ele dava passadas de elefante, sabe? E naturalmente tem a minha com emergência aí, né? Aí ele dava passadas de elefante, assim. Devagar, constante e muito presente no que está fazendo. E tinha uma alegria natural em cada ação dele, tá? Então o que acontece? Quando pessoas com elementos diferentes se encontram, em parte a interação entre elas pode ser turbulenta ou pode ser harmoniosa. Pode haver ou não complementariedade entre as qualidades do seu templo e seus elementos. Ou seja, ele está falando como que o tempo pode ser visto a partir das bolhas e a partir da experiência de cada um. Se os seus elementos são irregulares,
elas podem estar em harmonia uma com a outra apenas com a qualidade do tempo, em seus respectivos elementos estiverem em sincronia. Quando suas qualidades do tempo não correspondem umas às outras, elas interagem de forma turbulenta. Todos os seres humanos dependem do tempo em suas atividades diárias para se comunicar. Então, primeiro ele fez uma análise mais abrangente possível da questão do tempo, dos cinco elementos e o tempo no aspecto último. Depois ele veio para os 5 elementos dentro da bolha de cada um e agora ele vai generalizar. Ele vai dizer, olha, os seres humanos dependem do tempo. Por exemplo, já já a gente vai terminar o encontro. Então a gente depende do tempo. Mas ainda que dependemos do tempo, muitas vezes a gente não consegue se conectar um com o outro. Ou seja, o tempo foi criado justamente para a gente poder se conectar, mas a gente não consegue se conectar. E por que isso, né? Por exemplo, algumas vezes, devido aos diferentes hábitos de tempo, ou seja, ao modo como a gente se relaciona com aquilo, não nos encontramos mesmo que a gente pense que tem um encontro marcado. Em Recife a gente vai dizer que a pessoa levou um bolo. Eu não sei como é em São Paulo. Ela levou um bolo também? Levou um bolo? Então, quando perdemos a hora, nunca consideramos que as energias de nossos hábitos e elementos do tempo pessoal possam ser incompatíveis. Apenas dizemos, desculpe, eu me atrasei. Quando alguém chega na hora, dizemos, que bom que você chegou bem na hora, né? E entre desculpe, eu me atrasei, que bom que você chegou na hora, podemos passar o tempo todo da nossa vida. Ou seja, tu não está ali vendo o encontro do outro e vendo o tempo e por aí vai. A pessoa está no outflow da flutuação de energia, né? Então ele diz, temporariamente, os praticantes precisam confiar em um tempo determinado, comum, porque temos hábitos de tempo em elementos comuns. Agora ele vai voltar para a prática de meditação. Ou seja, mas num sentido último, por meio da meditação, todos os fenômenos externos grosseiros e fenômenos de tempo determinado parecem ser o tempo da verdade relativa invertida. Isso é assim porque, ao praticar, desenvolvemos alguma experiência com fenômenos sem tempo determinado, mais expansivos, permeados pela linhagem do tempo atemporal. Por exemplo, em algum momento da prática, quando a pessoa começa a praticar muito, ela fica com a sensação de não querer levantar mais. Isso pode acontecer. Muito, muito importante que isso fique claro. Então, por quê? Porque os 5 elementos eles vão ficando mais maleáveis, né? Tu não tem mais aquela sensação de uma urgência para resolver, por exemplo. Então, os fenômenos sem tempo determinado parecem ser a verdade relativa propriamente dita. Ou seja, você começa a entrar num estado particular onde você começa, por exemplo, não ver mais sentido em certas coisas que você precisa fazer. Coisas básicas mesmo, do tipo se alimentar, tomar banho, ir ao sanitário. Você começa a achar que tudo isso é muito abstrato, tudo isso é muito longínquo. Pagar contas, coisas desse tipo. Enquanto os praticantes continuam a praticar com esses fenômenos sem tempo determinado, os fenômenos do tempo passado, presente e futuro, e o fenômeno do tempo da verdade relativa invertida, e o fenômeno do tempo da verdade relativa propriamente dita, e os fenômenos do tempo do sonho e do estado de vigília, todos os nossos fenômenos de tempo, enfim, se tornam um único tempo no espaço sem espaço. Então poderemos sempre permanecer na equanimidade do tempo sem tempo. Ou seja, ele finalizou tudo. O que é isso? Primeiro, a questão de fenômenos sem tempo determinado. Por exemplo, eu posso parar aqui e começar a criar algo. Isso não tem um tempo determinado. Pega um livro para ler. Isso não tem um tempo determinado. Depois, o fenômeno do tempo passado, presente e futuro, isso está legal, isso está claro. O fenômeno do tempo da verdade relativa invertida, que é o quê? É tu começar a entender como que o tempo está lá e cada um se relaciona com aquilo. Depois, o fenômeno do tempo da verdade relativa propriamente dita,
e fenômenos do tempo do sonho e do estado de vigília. Ou seja, tu não tem mais uma separação entre eu estou sonhando ou eu estou acordado. O que tu tem é o estado desperto. Então, em vez dele falar do estado desperto de modo direto, ele usa uma linguagem para falar do elemento espaço. Então, poderemos sempre permanecer na equanimidade do tempo sem tempo. O que é isso? A equanimidade do tempo sem tempo é que quando tu acessa esse lugar interno que está com os 5 elementos de forma equilibrada, né, autônomas, digamos assim, o teu refúgio agora é o elemento espaço. Então tu tem o refúgio seguro no elemento espaço, que é o elemento terra. Tu tem a qualidade de conforto no elemento espaço, que é o elemento água. A qualidade de vitalidade no elemento espaço, que é o elemento fogo. A qualidade de expansão da mente, sem estar comprimida ou contraída, no elemento espaço. E o próprio brilho no olho no elemento espaço. Aí, de novo, ele volta para o aspecto relativo e o aspecto absoluto dos 5 elementos. Isso não é uma abordagem nova, tá? O Buda já fala disso no Surangama Sutra. Mas descrito dessa forma, eu só vi o Twin Normal trazendo. Então, nesse momento, pode parecer que isso que ele está falando soa muito longínquo ou abstrato. Mas o que é que ele está tentando mostrar? Que, em vez de entrar, por exemplo, num aspecto cognitivo sobre vacuidade, luminosidade e por aí vai, já entra direto pelos 5 elementos, já saindo no ponto último. Daí, o que acontece? É muito importante, de novo, em algum momento depois, parar e ir visitando cada parágrafo e se perguntando qual é o lugar que ele está falando isso aqui? Qual é o lugar que ele está falando isso aqui? Porque, do modo como ele está trazendo, é um modo de contemplação. Então, como que se dá com a contemplação? Não é tanto a quantidade daquilo, tipo... Assim, tem pessoas que fazem isso, tá? Eu não sou contra, mas também não sou a favor, que é... Bota um despertador para cada 3 minutos ficar presente. Eu não acho que isso é legal. Porque daqui a pouco a pessoa vai ficar tenso se ela ficar presente ou não. Eu já vi isso acontecer várias vezes em ambiente de trabalho, por exemplo. Nossa, era para eu ficar relaxado agora, vou ficar relaxado. Não vai, cara, porque tua mente está presa em alguma coisa. Então o que é que tu vai fazer? Tu vai criar hábitos curtos, porém regulares, e o ponto central é a qualidade do que tu está experimentando ali dentro. Por isso que, por exemplo, o modo como a gente faz práticas que foi apresentado pelo Lama Santen é um modo que vem pelo Longchenpa, que é o quê? Você vai fazer muitas práticas regulares com intervalos de tempo curto. Por quê? Porque esse intervalo de tempo curto é justamente isso que vai permitir com que a tua mente ela não entre num hábito de contração. Tá claro essa palavra contração, que é ficar contraída nela mesma. Né? É uma outra forma de dizer assim, você começa a perceber quando está autocentrado e quando não está. Fazendo o quê? Hábitos curtos. Porque se você dá um hábito muito longo, se a pessoa não tem uma bagagem em meditação, uma meditação muito longa vai ser um inferno para ela. Por quê? Porque quando ela senta, quem é que vai surgir? Os hábitos, pô. Não vai surgir uma coisa nova para ela fazer dentro da meditação. Vão surgir os hábitos. É isso que vai acontecer. E aí o ponto central é qual a frequência que você tem olhado para essas experiências a partir desse lugar de lucidez. Aqui ele propõe que esse lugar de lucidez seja acessado a partir das 5 sabedorias. Tem outros métodos? Claro que tem. Aqui o método é a partir das 5 sabedorias. Bom, então era isso que eu tinha que trazer, era isso que eu tinha pensado em trazer, né? Alguma contribuição sobre esse tema do hábito, sonho e do tempo. Tá? Daí a gente vai seguir dessa forma daqui para frente. Estou falando assim porque tu precisou faltar semana passada, que é os capítulos vão vir e a gente vai trazer alguns comentários sobre o capítulo em si. Não vai ser mais sobre como meditação, que foi tudo muito expandido.
Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição, fale agora ou cale-se para sempre. Bom, então, que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres, todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. Que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo chosun lo cheza in sasun cha papel do chosun nama ida do sungele show. Então tudo de bom, Obrigada, boa boa noite. noite, bom descanso e melhoras aí, tá? Obrigadão. Para vocês também.